Nas ruas frias da cidade, uma menina invisível sobrevive vendendo flores secas a quem nunca olha para ela. Mas tudo muda quando ela encontra 3 bebês abandonados em uma cesta coberta por um cobertor de luxo. Sem saber que são herdeiros de uma fortuna, ela decide protegê-los, mesmo que isso coloque sua vida em risco. Se essa história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. A chuva caía fina sobre a cidade de São Paulo naquela manhã de quinta-feira, tingindo de cinza o céu que se estendia sobre milhões de pessoas apressadas. No coração da Zona Sul, entre o luxo dos jardins e a simplicidade do Capão Redondo, existia uma região de transição onde os contrastes gritavam em cada esquina. Ali, na Avenida Santo Amaro, entre prédios comerciais e construções antigas, uma menina de 7 anos caminhava com passos leves, quase invisível aos olhos de quem passava. Seu nome era Maria Clara, mas ela já não se lembrava de quando alguém a havia chamado assim pela última vez. Para os transeuntes apressados, ela era apenas mais uma sombra entre tantas outras que habitavam as calçadas da metrópole. Pequena para a idade, com os cabelos castanhos sempre despenteados e os olhos amendoados que carregavam uma tristeza antiga demais para uma criança, Maria Clara vendia flores murchas que encontrava nos mercados ao final do dia, ou que alguns floristas descartavam nas lixeiras dos bairros nobres. Ela carregava uma cesta de vime desgastada, com alças que já haviam sido remendadas diversas vezes com barbante. Dentro, margaridas e rosas que já não tinham o viço da manhã, mas que ela organizava com carinho como se fossem tesouros preciosos. A cada pessoa que passava, ela estendia timidamente a cesta, sem dizer palavra, apenas com um olhar que pedia atenção. Mas as pessoas não olhavam. Elas desviavam o caminho, aceleravam o passo, fingiam não ver. Maria Clara havia aprendido cedo que o mundo dos adultos era um lugar de pressa e indiferença. Desde que se lembrava, sempre estivera sozinha. Não tinha memórias claras de uma família, apenas fragmentos confusos de vozes distantes e um cheiro de bolo que, às vezes, invadia seus sonhos. Aos 3 anos, segundo contavam as assistentes sociais, que ocasionalmente apareciam nas operações de recolhimento, ela havia sido encontrada vagando perto de uma rodoviária. Passou por 2 abrigos, fugiu de ambos. A rua, com toda a sua crueldade, lhe parecia menos assustadora do que as paredes frias das instituições onde era apenas mais um número. Agora, com 7 anos, ela conhecia cada beco, cada praça, cada canto onde podia se esconder quando a noite caía ou quando a polícia fazia rondas. Conhecia as senhoras que deixavam marmitas na porta dos estabelecimentos, os seguranças que fingiam não vê-la pegar sobras de padarias, e conhecia também aqueles que representavam perigo. Havia desenvolvido um instinto aguçado para sobreviver, uma astúcia que muitas crianças de sua idade não precisavam ter. Naquela manhã chuvosa, Maria Clara decidiu ir até o Parque Ibirapuera. Era uma caminhada longa desde o viaduto onde havia passado a noite. Mas ela sabia que aos domingos e feriados o parque ficava cheio de famílias, e famílias significavam possibilidade de vender algumas flores ou ganhar algumas moedas. Não era feriado, mas a chuva leve dava um ar romântico ao lugar, e pessoas apaixonadas costumavam comprar flores. Chegou ao parque por volta das 10 da manhã. A chuva havia diminuído para uma garoa quase imperceptível, e alguns raios de sol começavam a furar as nuvens. O gramado estava molhado, brilhando com as gotas que refletiam a luz. Havia poucos frequentadores naquele horário de dia útil, apenas alguns corredores matinais, idosos fazendo caminhada e uma ou outra mãe com carrinho de bebê. Maria Clara caminhou pelos caminhos de paralelepípedo, observando ao redor, procurando alguém que pudesse se interessar por suas flores. Foi quando algo chamou sua atenção. Perto de um dos portões secundários, meio escondida atrás de uma moita de arbustos, havia uma cesta. Não era uma cesta comum como a dela, mas uma cesta de vime fino, elegante, do tipo que se via em lojas caras dos jardins. Estava coberta por um cobertor de tecido macio
em tons de azul claro e branco. A princípio, Maria Clara pensou que poderia ser apenas lixo abandonado, algo que alguém havia deixado para trás após um piquenique. Mas algo naquela cesta parecia diferente. Havia um cuidado na forma como estava posicionada, protegida das vistas, mas não completamente escondida, como se alguém quisesse que fosse encontrada, mas não por qualquer pessoa. Com a cautela de quem aprendeu a desconfiar de tudo, Maria Clara se aproximou. Olhou ao redor para ter certeza de que ninguém observava. O parque estava praticamente vazio naquela área. Devagar, ela estendeu a mão e tocou o cobertor. Era macio, muito mais macio do que qualquer coisa que ela já havia tocado. Com cuidado, levantou uma ponta do tecido. O que viu a fez dar um passo para trás, com o coração disparando no peito. Dentro da cesta haviam 3 bebês. 3 bebês recém-nascidos, idênticos, com rostos pequeninos e delicados, vestindo macacões brancos de uma qualidade que ela nunca havia visto nem nas vitrines das lojas. Eles estavam dormindo, mas um deles começou a se mexer, franzindo o rostinho em uma expressão que logo se transformaria em choro. Maria Clara ficou paralisada. Seus olhos correram pela cesta, procurando entender o que estava acontecendo. Junto aos bebês, preso com um alfinete dourado em um dos cobertores, havia um envelope branco. Com as mãos trêmulas, ela pegou o envelope e o abriu. Dentro, um papel com uma caligrafia elegante, escrita em tinta azul. As palavras eram poucas, mas carregadas de um peso que Maria Clara sentia sem conseguir compreender completamente. Dizia algo sobre segurança, sobre proteção, sobre amor. Falava que aqueles bebês precisavam ficar escondidos por algum tempo, que pessoas os procurariam, mas que era para o bem deles. Não havia assinatura, não havia explicação clara. Apenas aquelas palavras vagas que pareciam ao mesmo tempo um pedido e uma despedida. O bebê que havia começado a se mexer agora chorava, e os outros 2 logo o acompanharam. Era um choro de fome, Maria. Clara reconhecia. Ela mesma já havia chorado assim tantas vezes, aquele choro que vinha do fundo do estômago vazio, da necessidade mais básica do ser humano. Olhou ao redor novamente. O parque continuava vazio. Ninguém vinha. Ninguém aparecia para buscar os bebês. Eram apenas ela e aqueles 3 pequenos seres completamente indefesos, abandonados ali como se fossem objetos sem valor. Mas pela qualidade das roupas, pelo cuidado da cesta, Maria Clara sabia que aqueles bebês não eram comuns. Eles vinham de um mundo muito diferente do dela, um mundo onde as pessoas usavam palavras bonitas como segurança e amor, mas ainda assim abandonavam crianças em parques. Algo dentro de Maria Clara se moveu. Era uma sensação estranha, como se uma parte adormecida do seu coração acordasse de repente. Ela conhecia aquele desespero, conhecia aquela solidão, conhecia o que era ser deixada para trás, esquecida, como se não importasse. E naquele momento, olhando para aqueles 3 rostinhos chorando, ela tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ela não podia simplesmente ir embora e deixar a luz ali. Não conseguia. Com movimentos rápidos e decididos, Maria Clara verificou se havia alguém observando, pegou a cesta pesada com os 3 bebês e começou a caminhar. Abandonou suas flores ali mesmo. Largou tudo o que tinha porque agora tinha algo muito mais importante para carregar. Os bebês choravam e ela murmurava palavras baixinhas, tentando acalmá-los enquanto se afastava do parque o mais rápido que podia. O peso da cesta era quase insuportável para seus braços finos, mas ela não parava. Atravessou ruas, desceu por becos que conhecia bem. Passou por baixo de viadutos até chegar ao local onde havia criado seu refúgio. Era um antigo depósito abandonado próximo à linha de trem, um lugar que os moradores de rua evitavam porque diziam ser mal assombrado. Para Maria Clara, aquilo significava segurança. Ninguém a incomodava ali. O depósito tinha janelas quebradas e paredes descascadas, mas ela havia transformado um canto em um espaço relativamente confortável. Havia empilhado caixas de papelão para criar paredes,
arranjado cobertores velhos que encontrava nos pontos de doação e até tinha algumas garrafas plásticas onde armazenava água. Era seu lar, humilde e precário, mas era dela. Colocou a cesta no chão com cuidado e olhou para os bebês. Eles continuavam chorando, agora com mais força. Maria Clara sentiu o pânico subir. O que ela havia feito? Como ia cuidar? De 3 bebês? Ela mal conseguia cuidar de si mesma. Não tinha comida apropriada, não tinha fraldas, não tinha nada do que bebês precisavam. Mas enquanto olhava para eles, algo mais forte do que o medo tomou conta dela. Pela primeira vez em sua vida, ela não estava sozinha. Pela primeira vez havia alguém que dependia dela, que precisava dela. E isso, de uma forma estranha e profunda, fazia com que ela se sentisse menos perdida no mundo. Pegou um dos bebês no colo, tentando imitar o que já havia visto mães fazerem. O pequeno era leve e quente, e, quando ela o aproximou do peito, ele se acalmou um pouco, provavelmente sentindo o calor. Fez o mesmo com os outros 2, revezando, embalando cada um deles enquanto pensava no que fazer. Precisava de leite. Isso era óbvio. Mas leite para bebês não era barato. Ela sabia porque já havia visto os preços nas farmácias quando pedia esmola nas portas. Contou as moedas que tinha guardado em uma lata velha. Eram apenas alguns reais, não o suficiente para muita coisa. Enquanto os bebês finalmente adormeciam, exaustos de tanto chorar, Maria Clara os cobriu com os melhores cobertores que tinha e saiu em busca de ajuda. Sabia que não podia ir às autoridades. Se fizesse isso, tirariam os bebês dela, e alguma coisa no bilhete que havia lido lhe dizia que isso seria perigoso para eles. Precisava confiar em alguém. Mas em quem? Foi quando pensou em Dona Teresa. A senhora era uma idosa que morava em um pequeno apartamento na Vila Mariana, próximo dali. Maria Clara a conhecia porque, vez ou outra, vendia flores perto do prédio, e Dona Teresa sempre parava para conversar, sempre comprava uma flor, sempre perguntava se ela estava bem. Era a única adulta que tratava Maria Clara como se ela fosse visível, como se importasse. Com o coração apertado de ansiedade, Maria Clara correu até o prédio de Dona Teresa. Subiu as escadas até o 3º andar e bateu na porta. Demorou alguns minutos até que a porta se abrisse, revelando uma senhora de cabelos brancos, óculos redondos e um sorriso gentil que se transformou em preocupação ao ver o estado da menina. Dona Teresa, eu preciso de ajuda, disse Maria Clara, e pela primeira vez em muito tempo, deixou as lágrimas caírem. Encontrei 3 bebês abandonados no parque e não sei o que fazer. Eles precisam de leite, de fraldas, precisam de cuidados e eu não tenho nada. Por favor, a senhora pode me ajudar? Dona Teresa ficou em silêncio por um momento, processando aquela informação absurda. Olhou para a menina, viu o desespero genuíno em seus olhos e, sem fazer perguntas que poderiam esperar, apenas disse entre criança: "Vamos resolver isso." Naquele momento, Maria Clara soube que havia feito a escolha certa. Dona Teresa a acompanhou até o depósito e, quando viu os 3 bebês dormindo na cesta elegante, em meio àquele lugar abandonado, suas mãos foram ao peito em um gesto de espanto e compaixão. "Meu Deus do céu", murmurou. "De onde vieram essas crianças?" Maria Clara contou tudo. O parque, a cesta, o bilhete. Mostrou o papel a Dona Teresa, que leu com atenção crescente, franzindo as sobrancelhas. A senhora não disse nada por um longo momento, apenas observou os bebês com uma expressão que Maria Clara não conseguiu decifrar completamente. "Isso é muito sério, criança", disse finalmente Dona Teresa. "Esses bebês precisam de cuidados médicos, precisam de documentação. Não podemos simplesmente cuidar deles assim, escondidos." "Mas o bilhete diz que eles estão em perigo", protestou Maria Clara. "Se eu entregar para as autoridades, e se as pessoas erradas descobrirem? E se algo acontecer com eles?" Dona Teresa suspirou. Era uma situação impossível. De um lado, a responsabilidade de informar as autoridades. Do outro, uma menina desesperada e 3 bebês que, de fato, pareciam ter sido deixados ali por algum motivo além do simples abandono. O bilhete sugeria algo maior,
algo que envolvia segredos e perigos que ela não compreendia. Está bem, disse finalmente. Vamos fazer assim. Eu vou ajudar você a cuidar deles por enquanto, mas precisamos descobrir de onde vieram. Essas roupas, essa cesta, tudo isso custa muito dinheiro. Alguém está procurando por eles e precisamos saber quem são essas crianças antes de decidir o que fazer. Maria Clara concordou, sentindo um alívio imenso inundar seu peito. Não estava mais sozinha naquilo. Dona Teresa, com sua sabedoria e gentileza, seria sua aliada. Nos dias seguintes estabeleceram uma rotina. Dona Teresa comprou fórmula infantil, fraldas e outros itens essenciais. Maria Clara passou a maior parte do tempo no apartamento da senhora, cuidando dos bebês com uma dedicação que surpreendeu até ela mesma. Ela os havia nomeado porque precisava de uma forma de diferenciá-los. Chamou os três de Gabriel, Rafael e Miguel. Nomes de anjo, porque tinham aparecido em sua vida como uma bênção inesperada. Enquanto isso, do outro lado da cidade, nos bairros nobres que Maria Clara apenas conhecia de longe, um drama de proporções imensas se desenrolava. Eduardo Mendes Albuquerque era um nome que aparecia com frequência nas páginas de negócios dos jornais. Aos 32 anos, havia transformado uma empresa familiar de tecnologia em um império bilionário, com atuação internacional e contratos que movimentavam cifras astronômicas. Era conhecido por sua inteligência afiada, sua capacidade de tomar decisões difíceis e seu perfil discreto, evitando holofotes sempre que possível. Mas nada, absolutamente nada em sua vida o havia preparado para o pesadelo que começou 3 dias atrás. Seus filhos haviam desaparecido. 3 bebês recém-nascidos, trigêmeos, haviam sumido após um incidente que deixou sua ex-esposa, Helena, em estado grave no hospital. O carro em que ela estava com os bebês havia saído da pista em uma curva da Marginal Pinheiros, colidindo contra uma mureta. As circunstâncias eram nebulosas. Não havia marcas de frenagem, não havia sinais de falha mecânica. E testemunhas afirmavam que outro veículo parecia ter fechado o carro de Helena segundos antes do acidente. Quando Eduardo chegou ao hospital, Helena estava desacordada, ligada a aparelhos, e os bebês não estavam em lugar nenhum. A polícia foi acionada imediatamente, mas as investigações pareciam caminhar em círculos. Não havia sinais dos bebês no local do acidente. Não havia imagens em câmeras próximas. Era como se tivessem simplesmente evaporado. Eduardo mobilizou todos os recursos que tinha. Contratou investigadores particulares. Ofereceu uma recompensa de 10 milhões de reais por informações que levassem aos seus filhos. Pressionou autoridades para agilizar buscas. A notícia se espalhou pela cidade como fogo em palha seca. Os trigêmeos desaparecidos do empresário bilionário viraram manchete, e toda São Paulo estava de olhos abertos. Mas entre todas as pistas falsas, entre todos os oportunistas que apareciam alegando ter informações apenas para tentar conseguir a recompensa, entre todo o caos que se instalou, havia uma verdade que ninguém imaginava. Os bebês estavam a poucos quilômetros de distância, nos braços de uma menina de rua que havia decidido protegê-los com todas as suas forças. E enquanto Eduardo Mendes Albuquerque mobilizava seu império para encontrar seus filhos, Maria Clara cantava canções de ninar que inventava, embalando Gabriel, Rafael e Miguel em seus braços magros, prometendo a eles que nunca os deixaria sozinhos, que nunca os abandonaria, porque ela sabia exatamente como era crescer sem ter ninguém. E assim, sem que nenhum dos dois soubesse, suas vidas já estavam entrelaçadas de uma forma que nenhum deles poderia imaginar. O destino havia colocado aqueles 3 pequenos seres como ponte entre 2 mundos completamente diferentes, e o que viria a seguir testaria a coragem, a fé e o amor de todos os envolvidos, de maneiras que ninguém estava preparado para enfrentar. A primeira semana cuidando de Gabriel, Rafael e Miguel foi como viver em um sonho estranho, onde o impossível se tornava rotina. Maria Clara descobriu que cuidar de 3 bebês exigia muito mais do que ela havia imaginado. As mamadeiras precisavam ser preparadas a cada 3 horas, as fraldas trocadas constantemente, e os pequenos choravam por motivos
que ela nem sempre conseguia compreender. Mas havia algo profundamente transformador naquela experiência. Pela primeira vez em sua vida, Maria Clara tinha um propósito que ia além da simples sobrevivência. Não se tratava apenas de encontrar comida para o dia seguinte ou um lugar seguro para dormir. Tratava-se de cuidar, de proteger, de amar. E quanto mais tempo passava com os trigêmeos, mais ela sentia crescer dentro de si um amor feroz e protetor, que não sabia que era capaz de sentir. Dona Teresa havia se tornado sua parceira naquela jornada improvável. A idosa, que vivia sozinha desde que ficara viúva há 10 anos, encontrou naquelas crianças e naquela menina corajosa um novo sentido para seus dias. Todas as manhãs, ela acordava cedo e preparava tudo o que seria necessário. Esterilizava mamadeiras, separava fraldas limpas, aquecia a água para os banhos. E enquanto fazia isso, observava Maria Clara com uma mistura de admiração e preocupação. A menina havia se transformado em poucos dias. Não, era mais apenas a vendedora de flores invisível que perambulava pelas ruas. Havia assumido uma responsabilidade enorme, e isso a fazia parecer mais velha, mais determinada. Dona Teresa via em seus olhos uma força que muitos adultos não tinham, mas também via o medo. O medo constante de que algo pudesse acontecer, de que alguém descobrisse, de que os bebês fossem arrancados de seus braços. "Querida", disse Dona Teresa uma manhã, enquanto Maria Clara embalava Rafael para dormir após a mamada. "Precisamos conversar sobre isso. Não podemos manter 3 bebês escondidos para sempre. Eles precisam de vacinas, de acompanhamento, médico, de documentos." Maria Clara apertou o bebê contra o peito, como se o gesto pudesse protegê-lo de qualquer ameaça. "Eu sei, Dona Teresa, mas o bilhete dizia que eles estavam em perigo. Se eu contar para alguém, e se as pessoas erradas descobrirem, e se as pessoas certas precisarem saber?" retrucou a idosa gentilmente. "Olha, essas roupas que eles usavam, essa cesta cara, tudo isso indica que esses bebês vêm de uma família com recursos. Alguém está procurando por eles, tenho certeza. E se forem os pais verdadeiros? E se estiverem desesperados?" Maria Clara sentiu um aperto no peito. Não havia pensado nisso dessa forma. Em sua mente, quem abandonava bebês em um parque não merecia ser chamado de pai ou mãe. Mas Dona Teresa tinha razão. Havia muitas peças daquele quebra-cabeça que ela não entendia. "Vamos fazer uma coisa", propôs Dona Teresa. "Vou comprar um jornal. Se houver algo sobre bebês desaparecidos, pelo menos saberemos quem está procurando. E aí podemos decidir o que fazer." Maria Clara concordou, ainda que relutante. Dona Teresa saiu e voltou meia hora depois com 3 jornais diferentes. E o que encontraram nas manchetes as deixou sem palavras. "Empresário oferece 10 milhões por informações sobre trigêmeos desaparecidos", gritava a capa do principal jornal paulista. Havia fotos. Uma foto de um homem jovem, bonito, de terno escuro, com expressão de profundo sofrimento. E ao lado, fotos dos 3 bebês, idênticos, com os mesmos rostinhos delicados que agora dormiam tranquilos no apartamento de Dona Teresa. Maria Clara sentiu o mundo girar. 10 milhões. Era um número tão grande que ela nem conseguia compreender completamente. E aquele homem na foto, Eduardo Mendes Albuquerque, era o pai dos bebês. Ela leu a matéria com dificuldade, pois ainda não dominava completamente a leitura. E Dona Teresa a ajudou lendo em voz alta. A história era trágica. Os bebês haviam desaparecido após um incidente de trânsito que deixara a mãe em estado grave no hospital. As autoridades investigavam, mas não havia pistas concretas. Eduardo havia mobilizado todos os recursos possíveis, contratado os melhores investigadores, oferecido recompensas absurdas. A cidade inteira estava de olhos abertos. Mas o que mais chamou a atenção de Maria Clara foi um detalhe mencionado quase de passagem na matéria. Fontes próximas à família revelam que existem disputas internas relacionadas à herança bilionária da família Mendes Albuquerque. E alguns investigadores não descartam a possibilidade de envolvimento de pessoas próximas ao desaparecimento dos bebês. Disputas internas,
herança bilionária. As palavras ecoaram na mente de Maria Clara. O bilhete fazia sentido agora. Os bebês não haviam sido simplesmente abandonados. Alguém os havia escondido, talvez para protegê-los de algo ou alguém dentro da própria família. Dona Teresa, sussurrou Maria Clara, os olhos arregalados. E se o bilhete for verdadeiro? E se eles realmente estiverem em perigo? A idosa segurou as mãos da menina. Então precisamos ter muito cuidado. Se existem pessoas perigosas envolvidas, não podemos simplesmente aparecer com os bebês. Precisamos de um plano. Mas enquanto elas conversavam, tentando entender a complexidade da situação em que haviam se metido. Do outro lado da cidade, nos escritórios luxuosos da Mendes Albuquerque Tecnologia, Eduardo travava suas próprias batalhas. Ele não havia dormido direito desde o desaparecimento dos filhos. Passava os dias entre reuniões com investigadores, conversas com autoridades e visitas ao hospital, onde Helena permanecia desacordada. Os médicos diziam que ela estava estável, mas não havia previsão de quando acordaria. E enquanto ela dormia, incapaz de responder qualquer pergunta, Eduardo se via mergulhado em um pesadelo sem fim. Naquela tarde, estava em sua sala no último andar do edifício comercial na Avenida Paulista, com vista panorâmica para a cidade que se estendia até onde a vista alcançava. Mas ele não via a paisagem. Via apenas as fotos de seus filhos espalhadas pela mesa, os relatórios dos investigadores que não levavam a lugar nenhum, e a pilha crescente de telefonemas de pessoas alegando ter informações, mas que sempre se revelavam falsas. Doutor Eduardo, disse Márcia, sua assistente pessoal há mais de 5 anos, entrando na sala com expressão preocupada. O doutor Augusto está aqui, diz que é urgente. Eduardo fez um gesto para que ela o deixasse entrar. Augusto Mendes Albuquerque era seu tio, irmão mais velho de seu falecido pai, e vice-presidente da empresa. Um homem de 60 anos, cabelos grisalhos impecavelmente penteados, sempre vestido com ternos italianos caros e uma expressão de seriedade perpétua. Eduardo, disse Augusto, fechando a porta atrás de si. Precisamos conversar. Sobre o quê? Perguntou Eduardo, sem tirar os olhos das fotos dos filhos. Sobre a situação da empresa. Sobre as decisões que você precisa tomar. Você está ausente há dias, as reuniões importantes estão sendo canceladas, os investidores estão preocupados. Meus filhos desapareceram, Augusto. Você realmente acha que eu me importo com reuniões neste momento? Eu entendo sua dor, sobrinho, mas a empresa não pode parar. Seu pai construiu isso durante décadas e você transformou em um império. Não pode deixar tudo ruir por causa de uma tragédia pessoal. Eduardo sentiu a raiva subir. Por causa de uma tragédia pessoal? Meus filhos são apenas uma tragédia pessoal para você? Augusto suspirou, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Não foi isso que eu quis dizer. Mas você precisa ser racional. As chances de encontrar as crianças diminuem a cada dia. Você precisa começar a aceitar que talvez não haja final feliz aqui. Saia da minha sala, disse Eduardo, a voz perigosamente baixa. Eduardo, seja razoável. Estou tentando ajudar. Se você não consegue tomar as decisões necessárias, talvez devesse considerar passar a presidência temporariamente para alguém mais capaz de lidar com as responsabilidades. Saia. Agora. Augusto o olhou por um longo momento, depois deu de ombros e saiu, fechando a porta com mais força do que o necessário. Eduardo ficou ali, tremendo de raiva e frustração. Seu tio nunca havia se conformado com o fato de que o pai de Eduardo, antes de falecer 5 anos atrás, havia escolhido o sobrinho, e não o irmão, para assumir o controle da empresa. Desde então, Augusto vivia à sombra, sempre questionando decisões, sempre tentando minar sua autoridade. Mas aquilo não importava agora. Nada importava além de encontrar Gabriel, Rafael e Miguel, porque sim, ele os havia nomeado. Mesmo que ainda fossem apenas bebês de poucas semanas, mesmo que mal houvesse tido tempo de conhecê-los antes do incidente, ele os havia nomeado com nomes de anjo, porque havia rezado todos os dias para que anjos os protegessem onde quer que estivessem. O telefone tocou. Era Rodrigo Ferreira,
o investigador particular que havia contratado. Um dos melhores do país, segundo diziam, especializado em casos complexos. Doutor Eduardo, temos uma pista. Uma farmácia na Vila Mariana registrou a compra de grande quantidade de fórmula infantil e fraldas para recém-nascidos por uma senhora idosa. A quantidade é compatível com 3 bebês. A farmacêutica achou estranho e anotou o endereço quando a senhora pagou com cartão. Eduardo sentiu o coração disparar. Vila Mariana. Não era longe do Parque Ibirapuera, onde algumas testemunhas alegavam ter visto algo estranho na manhã do desaparecimento. Qual o endereço? Rodrigo passou a informação. Eduardo já estava de pé, pegando o casaco. Vou até lá agora. Doutor Eduardo, espere, pode não ser nada. Pode ser apenas uma coincidência. Deixe minha equipe verificar primeiro. Não. Se há qualquer chance de que sejam meus filhos, preciso estar lá. Enquanto Eduardo atravessava a cidade no trânsito caótico da tarde paulistana, seu coração oscilava entre esperança e medo. E se fossem eles? E se depois de dias de pesadelo, finalmente pudesse segurar seus filhos novamente? Mas e se fosse só mais uma pista falsa, mais uma esperança destruída? No apartamento de Dona Teresa, Maria Clara sentia uma inquietação crescente. Havia algo no ar. Uma tensão que ela não conseguia explicar. Tinha aprendido na rua a confiar em seus instintos, e naquele momento, cada fibra de seu ser lhe dizia que algo estava prestes a acontecer. Dona Teresa, disse ela de repente, acho que deveríamos sair daqui por um tempo, levar os bebês para outro lugar. Por quê, criança? O que aconteceu? Não sei explicar. Só sinto que não estamos seguras aqui. Dona Teresa ia responder quando a campainha tocou. As duas se entreolharam, o medo instantâneo refletido em seus rostos. A idosa foi até o interfone com cautela. Quem é? Boa tarde, senhora. Sou investigador particular. Estou fazendo perguntas sobre bebês desaparecidos na região. Poderia me dar alguns minutos? Maria Clara sentiu o sangue gelar. Pegou os 3 bebês rapidamente, colocando-os no quarto dos fundos, fechando a porta com cuidado. Dona Teresa a olhou, indecisa sobre o que fazer. Não atenda, sussurrou Maria Clara. Por favor. Mas já era tarde. A campainha tocou novamente, mais insistente. E então, uma voz diferente, mais profunda, mais desesperada. Por favor, se houver alguém aí, eu só quero saber se vocês viram algo. Meus filhos desapareceram. São 3 bebês, trigêmeos. Só preciso saber se estão bem. Era a voz de Eduardo. Mesmo sem nunca tê-lo ouvido antes, Maria Clara soube que era ele. Havia algo naquela voz, um desespero tão profundo e genuíno que tocou algo dentro dela. Aproximou-se do interfone, o coração martelando no peito. Dona Teresa a observava assustada. Maria Clara pegou o aparelho com mãos trêmulas e, antes que pudesse pensar melhor, antes que o medo a impedisse, apertou o botão. Eles estão seguros, disse ela, a voz baixa, mas firme. Seus filhos estão seguros. Do outro lado, no portão do prédio, Eduardo sentiu as pernas fraquejarem. Rodrigo, ao seu lado, imediatamente começou a dar instruções para a equipe, mas Eduardo não ouvia nada além daquela voz. Uma voz de criança dizendo que seus filhos estavam seguros. Por favor, disse ele, lutando para manter a voz controlada. Por favor, deixe-me vê-los. Só preciso saber que estão bem. Houve silêncio do outro lado. Eduardo esperou cada segundo parecendo uma eternidade. E então a voz voltou. O senhor precisa saber uma coisa antes. Alguém os deixou no parque de propósito. Havia um bilhete. Dizia que eles estavam em perigo, que precisavam ficar escondidos. Eu os encontrei por acaso, e estou cuidando deles. Por que não? Consegui deixá-los sozinhos. Mas se eu abrir essa porta, preciso ter certeza de que o Senhor é quem diz ser, e de que eles estarão seguros com o Senhor. Eduardo sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Um bilhete. Alguém os havia escondido propositalmente. As suspeitas que havia nutrido desde o início se confirmavam. Alguém em sua própria família estava envolvido nisso. Sou o pai deles, disse ele, a voz embargada.
Eduardo Mendes Albuquerque. E juro por tudo que sou, que só quero protegê-los. Por favor, deixe-me vê-los. Maria Clara olhou para Dona Teresa. A idosa tinha lágrimas nos olhos e acenou com a cabeça. Eram muitas coisas acontecendo de uma vez, muitas decisões impossíveis para uma menina de 7 anos tomar. Mas naquela voz desesperada do outro lado do interfone, ela ouviu a mesma dor que sentia quando pensava em perder os bebês. Era a voz de um pai que amava seus filhos. Com dedos trêmulos, apertou o botão que liberava a porta do prédio, e enquanto ouvia os passos subindo as escadas, apertou os bebês contra si, rezando para que estivesse fazendo a coisa certa, para que aquela decisão não colocasse em risco as 3 vidas preciosas que havia jurado proteger. Quando Dona Teresa abriu a porta do apartamento, Eduardo Mendes Albuquerque entrou e parou. Ali, em pé na sala modesta, com 3 bebês nos braços, estava uma menina pequena, magra, com roupas surradas e olhos enormes cheios de lágrimas e determinação. E nos braços dela, envolvidos em cobertores simples, mas limpos, estavam seus filhos, Gabriel, Rafael e Miguel, seus bebês, vivos, seguros. Eduardo deu um passo à frente, depois outro, até estar perto o suficiente para ver os rostinhos que não via há dias, que pareciam uma eternidade. E então, incapaz de segurar mais, desabou, de joelhos no chão, soluçando como não chorava desde que era criança, estendendo os braços em um pedido mudo. Maria Clara olhou para aquele homem poderoso, ajoelhado à sua frente, completamente quebrado pela emoção. E lentamente, com cuidado, começou a passar os bebês para os braços dele um por um. E enquanto fazia isso, sussurrou palavras que Eduardo jamais esqueceria. Eu cuidei deles. Prometi que nunca os deixaria sozinhos. Prometi que os protegeria. O Senhor precisa prometer a mesma coisa. Precisa protegê-los de quem quer que tenha feito isso. Precisa mantê-los seguros. Eduardo segurou seus 3 filhos contra o peito, sentindo o calor deles, o cheiro deles, a realidade deles. E olhando para aquela menina corajosa que os havia salvado, que havia cuidado deles com amor, quando ninguém mais estava lá, ele fez a única promessa que importava. Eu prometo. E você também vai ficar segura. Você salvou meus filhos e vou passar o resto da minha vida sendo grato por isso. Mas nenhum deles sabia que, do outro lado da cidade, em um escritório com vista para o Ibirapuera, Augusto Mendes Albuquerque recebia uma ligação que o faria sorrir pela primeira vez em dias. Seus homens haviam localizado os bebês. E embora o plano inicial tivesse falhado, ainda havia tempo para corrigir os erros. Ainda havia tempo para garantir que aquela herança bilionária não caísse nas mãos de 3 crianças, que, em sua visão, não mereciam o legado da família. O jogo estava longe de terminar. Os dias seguintes ao reencontro de Eduardo com seus filhos foram como viver em 2 mundos simultaneamente. De um lado, a alegria avassaladora de tê-los de volta, de poder segurá-los, alimentá-los, ver seus rostinhos enquanto dormiam. Do outro, a certeza angustiante de que alguém havia tentado tirar isso dele e que essa pessoa ainda estava por aí, esperando outra oportunidade. Eduardo havia levado os bebês para sua cobertura nos Jardins, um apartamento amplo e luxuoso no último andar de um edifício moderno com segurança 24 horas. Contratou enfermeiras especializadas, pediatras particulares, instalou câmeras em cada cômodo, mas mais importante do que tudo isso, havia trazido Maria Clara junto. A menina havia se recusado a deixar os bebês inicialmente. Mesmo quando Eduardo explicou que eles estariam seguros, que teriam todos os cuidados necessários, ela se agarrou a Gabriel, Rafael e Miguel como se soltá-los significasse perdê-los para sempre. Foi Dona Teresa quem a convenceu. Criança, disse a idosa, segurando o rosto de Maria Clara entre as mãos. Você salvou essas crianças, mas agora elas precisam de coisas que você não pode dar. Precisam de médicos, de cuidados que custam muito dinheiro. O pai delas pode oferecer isso, mas olha o que ele está te oferecendo. Ele quer que você fique perto deles, quer que você seja parte da vida deles. Isso não é perder, minha querida, isso é ganhar uma família.
Aquelas palavras ecoaram no coração de Maria Clara. Uma família. Algo que ela mal se lembrava de ter tido um dia. A ideia era assustadora e maravilhosa ao mesmo tempo, e quando Eduardo se ajoelhou na frente dela, olhando nos seus olhos com sinceridade absoluta, e disse que ela seria sempre bem-vinda em sua casa, que poderia ver os bebês sempre que quisesse, que cuidaria dela também, Maria Clara sentiu algo dentro de si ceder. Aceitou ir, mas com uma condição. Dona Teresa também precisava estar envolvida. A idosa havia sido a única pessoa que a ajudara quando precisou, e ela não a abandonaria. Eduardo, compreendendo a lealdade profunda daquela menina pequena, mas de coração imenso, concordou imediatamente. Dona Teresa seria sempre bem-vinda, e ele garantiria que ela tivesse tudo o que precisasse. Foi assim que Maria Clara se viu, alguns dias depois, em um quarto maior do que qualquer lugar onde já havia vivido. Um quarto com cama de verdade, cobertores macios, brinquedos que nunca imaginara possuir. As roupas que Eduardo havia comprado para ela estavam organizadas no armário, todas novas, todas do tamanho certo. Havia até um banheiro só para ela, com água quente e toalhas fofas. Era tudo tão diferente que às vezes ela acordava de madrugada achando que estava sonhando e precisava ir até o quarto dos bebês para ter certeza de que aquilo era real. E toda vez que entrava lá, encontrava Eduardo sentado em uma poltrona entre os 3 berços, vigiando o sono dos filhos como se temesse que pudessem desaparecer novamente se ele piscasse. Nas primeiras noites eles nem conversavam, apenas ficavam ali, ela e ele, em silêncio, observando Gabriel, Rafael e Miguel dormirem. Mas com o passar dos dias, começaram a conversar. Eduardo perguntava sobre a vida dela e Maria Clara aos poucos começou a contar. Não tudo, porque havia coisas que doíam demais para colocar em palavras, mas o suficiente para que ele entendesse de onde ela vinha, o que havia sobrevivido, a coragem que precisara para seguir em frente. E quanto mais Eduardo conhecia aquela menina, mais se maravilhava. Ela tinha apenas 7 anos, mas possuía uma sabedoria e uma força que muitos adultos não tinham. Havia enfrentado o mundo sozinha e ainda assim mantido a capacidade de amar, de cuidar, de proteger. Quando encontrou seus filhos abandonados, poderia ter seguido em frente e poderia ter ignorado. Mas escolheu ficar. Escolheu proteger. E ao fazer isso, salvou não apenas a vida dos bebês, mas também lhes deu algo que dinheiro nenhum poderia comprar. Amor incondicional nos momentos mais vulneráveis de suas vidas. Uma manhã, enquanto Maria Clara ajudava a dar mamadeira para Miguel, Eduardo finalmente tocou no assunto que vinha evitando. Maria Clara, disse ele, a voz cuidadosa, sobre o bilhete que você encontrou com os bebês. Você ainda tem ele? Ela assentiu. Está com a Dona Teresa. Ela guardou. Por quê? Porque preciso entender o que aconteceu. Preciso saber quem fez isso e por quê. O acidente que envolveu Helena, a mãe deles, não foi acidente. Tenho certeza disso agora. Alguém orquestrou tudo. E esse alguém pode estar muito mais perto do que imagino. Maria Clara olhou para ele com aqueles olhos grandes e atentos. O senhor acha que foi alguém da sua família? Eduardo hesitou, mas decidiu ser honesto com ela. Sim, acho que foi meu tio Augusto. O nome saiu como veneno de sua boca. Nas últimas semanas, desde que os bebês haviam voltado, Augusto havia se tornado ainda mais presente na empresa, mais insistente em questionar suas decisões, mais vocal sobre como Eduardo estava deixando que problemas pessoais afetassem os negócios. Mas não era apenas isso. Eduardo havia começado a investigar discretamente os movimentos financeiros da família, e o que encontrou o deixou gelado. Augusto tinha dívidas enormes, acumuladas em investimentos ruins e um estilo de vida que sua posição na empresa não sustentava. E havia documentos, cláusulas no testamento do avô da família, que estipulavam como a herança bilionária seria distribuída. Se algo acontecesse aos herdeiros diretos antes que completassem 1 ano de vida, o patrimônio seria redirecionado para outros membros da família, neste caso para Augusto. Era um móvel claro, um móvel terrível que fazia Eduardo sentir náusea só de pensar,
mas explicava tudo: o acidente planejado, o desaparecimento dos bebês, o bilhete falando em perigo. Alguém, provavelmente a própria Helena, havia descoberto o plano e tentado proteger as crianças da única forma que conseguiu pensar, tirando-as do alcance de Augusto até que pudessem estar seguras. Mas havia um problema. Eduardo não tinha provas concretas, apenas suspeitas, documentos financeiros que sugeriam dificuldades, mas nada que ligasse Augusto diretamente ao acidente ou ao desaparecimento. E enquanto não tivesse provas, precisava agir com cautela. Augusto era poderoso, tinha conexões e poderia ser perigoso se sentisse que estava sendo investigado. Enquanto isso, no Hospital Santa Catarina, algo extraordinário estava acontecendo. Helena estava acordando. Depois de semanas em estado de inconsciência, os monitores começaram a mostrar mudanças. Os médicos chamaram isso de milagre, mas Eduardo sabia que Helena era forte. Sempre fora. Mesmo quando o casamento deles não funcionou, mesmo quando decidiram se separar pouco antes do nascimento dos trigêmeos, ele sempre admirou a força daquela mulher. Quando recebeu a ligação do hospital informando que Helena havia aberto os olhos, Eduardo deixou os bebês aos cuidados das enfermeiras e de Maria Clara e correu para lá. Encontrou a ex-esposa deitada na cama, ainda fraca, mas consciente, os olhos castanhos procurando ao redor com expressão confusa e assustada. Eduardo, sussurrou ela quando o viu entrar. Os bebês. Onde estão os bebês? Ele se aproximou pegando a mão dela. Estão seguros. Estão em casa. Comigo. Estão bem, Helena. Ela fechou os olhos, lágrimas escorrendo pelo rosto. Graças a Deus, eu tentei. Tentei protegê-los, mas não sei se consegui. O que aconteceu, Helena? Conte-me tudo. E ela contou. A voz ainda fraca, parando frequentemente para respirar, mas determinada a dizer tudo. Havia descoberto por acaso alguns dias antes do acidente. Estava no escritório de Augusto entregando uns documentos quando ouviu uma conversa telefônica. Ele estava falando com alguém sobre os bebês, sobre como eram um problema, sobre como precisavam ser removidos da equação antes do primeiro aniversário. Helena não entendeu completamente no momento, mas ficou com medo. Começou a investigar, descobriu sobre as cláusulas do testamento, sobre as dívidas de Augusto. Na manhã do acidente, ele havia ligado pedindo para se encontrarem. Disse que era sobre os bebês, que queria conhecê-los melhor, se desculpar por ter sido distante. Helena, ingênua, acreditou. Pegou os bebês e foi ao encontro dele em um restaurante na Zona Sul. Mas quando estava dirigindo pela marginal, percebeu que estava sendo seguida. Um carro escuro com vidros fumados que se mantinha próximo demais. Tentou acelerar, mas o carro a fechou. Ela perdeu o controle, bateu na mureta. Mas antes de bater, teve alguns segundos. Segundos preciosos nos quais tomou uma decisão. Havia uma pessoa que ela conhecia, uma assistente social que trabalhava com crianças em situação de risco, que ela sabia que poderia confiar. Conseguiu ligar rapidamente, contar em poucas palavras o que estava acontecendo, pedir que pegasse os bebês e os escondesse até que fosse seguro. Eu não me lembro do que aconteceu. Depois, disse Helena, a voz embargada. Só lembro de acordar aqui e ter medo de que não tivesse dado tempo, de que Augusto tivesse conseguido. Eduardo apertou a mão dela. A assistente social levou os bebês ao parque e os deixou lá. Helena assentiu. Era o plano. Um lugar público onde alguém os encontraria rápido, mas não alguém que Augusto controlasse. Eu não sabia o que mais fazer. Estava desesperada. Eduardo respirou fundo. E foi uma menina de 7 anos que os encontrou. Uma menina de rua, sozinha, que poderia ter simplesmente seguido em frente, mas não seguiu. Ela pegou nossos filhos e cuidou deles. Protegeu eles com a própria vida. E graças a ela estão seguros agora. Helena começou a chorar de novo, mas desta vez de alívio e gratidão. Preciso conhecer lá. Preciso agradecer. Você vai, prometeu Eduardo. Mas agora precisa se recuperar. E eu preciso que você me ajude. Preciso que você grave um depoimento sobre tudo isso, sobre a conversa que ouviu, sobre o carro que a seguiu, sobre suas suspeitas.
Preciso de provas para parar Augusto antes que ele tente algo de novo. Helena concordou sem hesitar. Farei tudo o que for necessário. Nos dias seguintes, Eduardo trabalhou incansavelmente para montar um caso contra Augusto. Contratou os melhores advogados, investigadores forenses que analisaram cada detalhe do acidente. E o que descobriram foi chocante. O carro que bateu em Helena tinha sido alugado por uma empresa fantasma, mas rastrearam os pagamentos até uma conta que tinha ligações com Augusto. As gravações de segurança da via mostravam claramente o carro fechando Helena propositalmente. Havia provas suficientes para ir à justiça. Mas Eduardo queria mais. Queria que Augusto confessasse. Queria que o homem que havia tentado tirar seus filhos dele admitisse o que fez. E para isso, precisava de um plano. Foi Maria Clara quem, sem querer, deu a ideia. Estava sentada com Eduardo no escritório dele em casa, enquanto ele trabalhava em documentos, quando perguntou inocentemente: "Por que o senhor não fala com ele? Não fala que sabe de tudo e vê o que ele diz?" Eduardo olhou para a menina e algo clicou em sua mente. Era arriscado, mas poderia funcionar. Se confrontasse Augusto, se fizesse parecer que tinha provas suficientes para destruí-lo, talvez o tio confessasse tudo. E se tivesse tudo gravado, teria a prova definitiva que precisava. Organizou um encontro. Disse a Augusto que precisavam conversar sobre o futuro da empresa, sobre decisões importantes. Marcaram para o fim da tarde, no escritório da cobertura. Eduardo preparou tudo. Gravadores escondidos, câmeras discretas. Até chamou Rodrigo, o investigador, para estar no apartamento vizinho pronto para intervir se necessário. Quando Augusto chegou, estava com sua habitual expressão de superioridade. Entrou no escritório como se fosse dono do lugar, sentou-se na poltrona de frente para Eduardo e cruzou as pernas com ar casual. "Então, sobrinho", disse ele, "finalmente decidiu ser sensato e pensar no futuro da empresa?" Eduardo o olhou por um longo momento. "Não. Decidi pensar no passado, especificamente no que você fez." A expressão de Augusto mudou sutilmente. "Do que está falando?" "Estou falando do acidente de Helena. Estou falando sobre como você tentou tirar meus filhos de mim. Estou falando sobre sua obsessão pela herança da família." Augusto riu, mas o som não tinha humor. "Você está louco. Acha mesmo que eu faria algo assim?" Eduardo se levantou, apoiando as mãos na mesa. "Acho. Tenho certeza. Sei das suas dívidas, Augusto. Sei que você está falido. Sei sobre as cláusulas do testamento do vovô. Sei que se meus filhos morressem antes do primeiro aniversário, você teria acesso a bilhões. Sei de tudo." O rosto de Augusto ficou vermelho. "Você não tem prova de nada. Tenho as gravações do acidente. Tenho o depoimento de Helena. Tenho os registros financeiros que ligam você ao carro que a fechou. Tenho provas suficientes para te colocar na cadeia pelo resto da vida." Augusto se levantou bruscamente, batendo as mãos na mesa. "Você não entende. Aquele dinheiro era para ser meu. Eu passei décadas trabalhando nesta empresa, enquanto seu pai me tratava como inferior. Quando ele morreu, achei que finalmente seria reconhecido, mas não. Ele deixou tudo para você, um moleque arrogante que mal tinha experiência. E agora você tem 3 herdeiros que vão diluir ainda mais minha parte. Não era justo. Então você decidiu que a solução era matar crianças inocentes?" gritou Eduardo, toda a raiva e dor das últimas semanas explodindo. "São meus filhos, Augusto, bebês indefesos. E você achou que tinha direito de tirar eles de mim por causa de dinheiro?" Augusto respirava pesadamente, percebendo tarde demais que havia falado demais. Olhou ao redor, como se procurasse uma saída, e então seus olhos pousaram em algo. As luzes pequenas das câmeras, quase imperceptíveis, mas ali. Seu rosto perdeu a cor. "Você gravou", disse ele, a voz morta. "Gravou tudo." Eduardo assentiu. Cada palavra. "E não sou só eu que ouviu. Rodrigo e 2 advogados estão no apartamento ao lado, escutando tudo." "Acabou, Augusto. Você vai pagar pelo que fez." Nos minutos seguintes, tudo aconteceu rapidamente. Rodrigo e sua equipe entraram, já com autoridades a caminho. Augusto tentou negociar, tentou ameaçar, mas não havia mais nada que pudesse fazer. A confissão havia sido gravada, testemunhada, e seria usada contra ele.
seria investigado não apenas pelo acidente, mas por todas as outras ações ilegais que haviam sido descobertas durante a investigação. Quando finalmente levaram Augusto embora, Eduardo ficou sozinho no escritório, tremendo. Havia acabado. A ameaça havia sido neutralizada. Seus filhos estavam seguros. Mas o peso de tudo o que havia acontecido, a traição de alguém da própria família, era avassalador. Foi quando sentiu uma mão pequena segurar a sua. Maria Clara estava ali, tendo saído do quarto onde estava com os bebês ao ouvir os gritos. Ela não disse nada, apenas segurou a mão dele, oferecendo o conforto silencioso que apenas uma criança que conhece a dor profunda pode oferecer. "Está tudo bem agora?" perguntou. Ela baixinho. Eduardo se ajoelhou para ficar na altura dela. "Está. Graças a você. Se você não tivesse encontrado meus filhos, se não tivesse cuidado deles, eu poderia ter perdido eles para sempre. Você salvou minha família, Maria Clara, e agora, se você quiser, você é parte desta família também." Maria Clara olhou para ele com olhos brilhando de lágrimas. "De verdade? Posso ficar? De verdade. E não só ficar. Quero te adotar oficialmente. Quero que você seja minha filha, irmã dos trigêmeos. Quero que você tenha tudo o que merece, que nunca mais precise estar sozinha. O que você acha?" Maria Clara não conseguiu responder com palavras. Apenas se jogou nos braços dele, chorando lágrimas que eram ao mesmo tempo de dor por tudo que havia passado e de alegria por finalmente ter encontrado um lar. Eduardo a abraçou forte e, pela primeira vez desde que tudo havia começado, sentiu que talvez, apenas talvez, tudo ficaria bem. No hospital, Helena recebia a notícia de sua assistente. Augusto havia sido detido. A ameaça havia acabado. Podia finalmente descansar, se recuperar, sabendo que seus filhos estavam seguros. E quando soube sobre Maria Clara, sobre a menina corajosa que havia salvado os bebês, pediu que Eduardo a trouxesse para uma visita. Alguns dias depois, quando Helena estava forte o suficiente para receber visitas mais longas, Eduardo levou Maria Clara e os trigêmeos ao hospital. Foi um momento emocionante. Helena, ainda frágil, mas recuperando as forças, segurou cada um de seus bebês, chorando e rindo ao mesmo tempo. E quando Eduardo apresentou Maria Clara, Helena a abraçou como se fosse algo precioso. "Você salvou meus filhos", disse Helena, olhando nos olhos da menina. "Não sei como agradecer, você é um anjo, sabia?" Maria Clara, acostumada a ser invisível, a ser ignorada, a ser tratada como menos do que nada, não sabia como lidar com tanta gratidão e amor. Mas estava aprendendo. Estava aprendendo que o mundo poderia ser gentil, que as pessoas poderiam ser boas, que ela merecia ser amada. Nos meses seguintes, muita coisa mudou. Augusto foi julgado e condenado, seus crimes expostos publicamente. A família Mendes Albuquerque passou por um escândalo, mas sobreviveu. Eduardo assumiu o controle total da empresa, implementando mudanças que a tornariam mais ética e transparente. Helena se recuperou completamente e, embora ela e Eduardo não voltassem a ser casal, desenvolveram uma amizade profunda e um companheirismo na criação dos filhos. E Maria Clara? Maria Clara floresceu. Matriculada em uma excelente escola, com apoio psicológico para processar tudo o que havia vivido, ela começou a descobrir quem era quando não precisava apenas sobreviver. Descobriu que gostava de desenhar, que adorava matemática, que tinha talento para a música e, mais importante, descobriu o que era ter uma família que a amava incondicionalmente. Dona Teresa também foi integrada à nova vida, tornando-se parte fundamental daquela família não convencional, mas cheia de amor. Eduardo insistiu que ela morasse em um apartamento confortável próximo à cobertura, e ela visitava todos os dias, trazendo sua sabedoria e carinho. 6 meses haviam se passado desde o dia em que Augusto foi levado pelas autoridades, e a vida na cobertura dos jardins havia encontrado um ritmo novo, uma harmonia que ninguém teria imaginado possível no início daquela jornada tumultuada. O apartamento, que antes era apenas um espaço luxuoso e moderno,
havia se transformado em um lar de verdade, cheio de risadas, choros de bebê, brinquedos espalhados e aquele tipo de bagunça organizada que só uma casa com crianças pequenas pode ter. Maria Clara ainda acordava algumas manhãs, achando que estava sonhando. Deitava na cama macia, olhava para o teto alto do quarto que agora era dela e precisava beliscar o próprio braço para ter certeza de que aquilo era real. Ela não estava mais nas ruas. Não precisava mais procurar comida nos lixos das padarias ou dormir com um olho aberto temendo perigos. Tinha um lar. Tinha uma família. Tinha algo que nunca imaginara possível. Tinha pertencimento. A rotina havia se estabelecido naturalmente. Todas as manhãs, Maria Clara acordava cedo, não porque precisasse, mas porque queria. Escovava os dentes no banheiro que cheirava a sabonete de lavanda, vestia um dos muitos conjuntos que Eduardo havia comprado para ela e ia direto ao quarto dos trigêmeos. Os bebês, agora com 7 meses, estavam cada vez mais ativos. Gabriel era o mais curioso, sempre tentando alcançar tudo o que via. Rafael era o mais tranquilo, observador, com um sorriso fácil que derretia qualquer coração. E Miguel era o chorão, mas também o mais carinhoso, sempre procurando colo e aconchego. Maria Clara havia se tornado parte essencial da rotina dos bebês. As enfermeiras que Eduardo havia contratado inicialmente ainda estavam lá, mas agora trabalhavam mais como assistentes porque Maria Clara havia assumido um papel que ninguém poderia preencher. Ela era a irmã mais velha, a que acalmava quando choravam, a que inventava brincadeiras, a que cantava as músicas que ela mesma criava, misturando melodias que ouvia no rádio com palavras que saíam do coração. Naquela manhã específica, uma terça-feira ensolarada de outubro, havia algo especial no ar. Era o dia em que o processo de adoção seria finalizado. Depois de meses de avaliações, entrevistas com psicólogos e assistentes sociais, verificações de antecedentes e toda a burocracia que envolvia adotar uma criança, finalmente chegara o dia em que Maria Clara deixaria de ser apenas uma menina acolhida e se tornaria oficialmente Maria Clara Mendes Albuquerque, filha de Eduardo. Ela estava nervosa. Eduardo havia explicado tudo, tinha dito que era apenas uma formalidade, que no coração ela já era parte da família. Mas para Maria Clara, aquilo significava muito mais. Significava que nunca mais seria abandonada. Significava que tinha um sobrenome, uma identidade, um lugar no mundo onde ninguém poderia dizer que ela não pertencia. "Querida", chamou Dona Teresa, entrando no quarto. "Está pronta? Daqui a pouco precisamos sair." A idosa havia se tornado uma presença constante na vida de todos. Morava no apartamento que Eduardo havia providenciado no mesmo prédio, 3 andares abaixo, mas passava a maior parte dos dias na cobertura. Havia se tornado a avó que os trigêmeos não tinham e a figura materna que Maria Clara tanto precisava. Eduardo sempre dizia que Dona Teresa era o alicerce emocional daquela família remontada e ele estava certo. "Estou pronta", disse Maria Clara, mas sua voz tremia um pouco. Dona Teresa se aproximou e acariciou os cabelos da menina, agora sempre limpos e penteados, cortados por uma cabeleireira profissional que vinha ao apartamento. "Está com medo de quê, criança?" Maria Clara mordeu o lábio. "E se der errado? E se decidirem que eu não deveria ficar?" "Olha para mim", disse Dona Teresa, segurando o rosto dela com gentileza. "Nada vai dar errado. Eduardo te ama. Você salvou os filhos dele, e mais do que isso, você conquistou o coração dele. Ele lutou por você, moveu montanhas para que essa adoção acontecesse. Você é dele agora, assim como ele é seu. Entendeu?" Maria Clara assentiu, sentindo as lágrimas subirem. Ainda era difícil acreditar que era merecedora de tanto amor, mas estava aprendendo. A cada dia, com cada abraço de Eduardo, com cada risada dos bebês, com cada palavra gentil de Dona Teresa, estava aprendendo que talvez, apenas talvez, ela realmente merecesse aquilo. O fórum estava cheio naquela manhã, com várias famílias aguardando para diferentes processos. Mas quando chegou a vez deles, quando entraram na sala e viram a juíza,
uma mulher de meia-idade com olhos gentis e um sorriso acolhedor, Maria Clara sentiu algo dentro dela se acalmar. A audiência foi rápida, mas emocionante. A juíza perguntou a Maria Clara se ela queria ser adotada por Eduardo, se sentia segura com ele, se era isso que seu coração desejava. E Maria Clara, com a voz ainda pequena, mas firme, respondeu que sim ela queria, que sim ela sentia segura, que sim aquilo era tudo o que seu coração mais desejava. Eduardo teve que responder suas próprias perguntas, confirmar seu compromisso, sua capacidade de cuidar dela, de oferecer amor e estrutura. E quando a juíza finalmente bateu o martelo e declarou a adoção concluída, quando disse que Maria Clara agora era oficialmente filha de Eduardo Mendes Albuquerque, não houve olhos secos naquela sala. Eduardo a abraçou forte, sussurrando em seu ouvido palavras que ela guardaria para sempre. Bem-vinda à família, minha filha, para sempre. Helena estava lá também. Havia se recuperado completamente, e embora ela e Eduardo não fossem mais casados, mantinham uma relação de profundo respeito e parceria na criação das crianças. Ela abraçou Maria Clara depois de Eduardo e sussurrou seu próprio agradecimento, suas próprias bênçãos. Maria Clara tinha ganho não apenas um pai, mas uma família inteira que a acolhia de braços abertos. Dona Teresa chorava abertamente, sem se importar com as lágrimas que corriam pelo rosto enrugado. Rodrigo, o investigador que havia se tornado amigo da família, estava lá e cumprimentou Maria Clara com um aperto de mão respeitoso, como se ela fosse uma heroína, o que na verdade era. A festa de celebração foi na cobertura, mas não era apenas para a adoção. Era também a preparação para algo ainda maior que aconteceria dali a alguns dias, o primeiro aniversário dos trigêmeos. Eduardo havia planejado uma festa grande, com decoração temática, bolo de 3 andares, muitos convidados. Mas antes disso, queria algo mais íntimo, apenas para a família celebrar tudo o que haviam superado juntos. Nos dias seguintes, a cobertura se transformou em um cenário de preparativos. Balões sendo inflados, decoradores instalando painéis temáticos, o buffet fazendo testes de comida. Maria Clara observava tudo com olhos arregalados. Nunca havia estado em uma festa de aniversário, muito menos uma tão grande. Eduardo percebeu seu deslumbramento e se ajoelhou ao lado dela. Sabe, disse ele, esta festa é tão sua quanto deles. Você também merece celebrar. Celebrar que sobreviveu, que foi corajosa, que encontrou uma família. Maria Clara olhou para ele. Posso convidar alguém? Quem você quiser, minha filha. Ela pensou nas pessoas das ruas, nos outros vendedores ambulantes, nas crianças que conhecia e que ainda viviam a vida que ela havia deixado para trás. Queria fazer algo por eles. Queria que soubessem que havia esperança, que a vida poderia mudar. Eduardo, percebendo o que ela estava pensando, sorriu. Você quer fazer algo especial, não é? Algo para ajudar outras crianças como você? Maria Clara assentiu, envergonhada de pedir. Eduardo a abraçou. Então vamos fazer. Vamos criar um fundo, uma instituição que ajude crianças de rua. Você pode ajudar a decidir como funciona, o que oferecer. E na festa, podemos anunciar isso. O que acha? Os olhos de Maria Clara brilharam. De verdade? De verdade. Você me ensinou que às vezes os maiores heróis vêm dos lugares mais inesperados. Quero honrar isso. No dia da festa, a cobertura estava irreconhecível. Havia sido transformada em um jardim encantado, com flores por todos os lados. Não flores murchas como as que Maria Clara costumava vender, mas flores vibrantes e coloridas que enchiam o espaço de vida e alegria. Era como se Eduardo estivesse dizendo, sem palavras, que assim como aquelas flores, Maria Clara também havia florescido quando recebeu o cuidado certo. Os convidados começaram a chegar. Colegas de trabalho de Eduardo, amigos da família, algumas das pessoas que haviam ajudado durante a busca pelos trigêmeos. Mas Maria Clara havia feito questão de convidar também um grupo especial, crianças de um abrigo local com seus cuidadores, para que pudessem desfrutar de algo especial.
Quando essas crianças chegaram e viram a festa, a comida, os brinquedos, os olhos delas se iluminaram da mesma forma que os de Maria Clara haviam se iluminado meses atrás. E ela, agora do outro lado, agora sendo a que oferecia ao invés da que recebia, sentiu seu coração transbordar de gratidão. Os trigêmeos eram as estrelas da festa. Gabriel, Rafael e Miguel estavam vestidos com roupas combinando azuis e brancas, e apesar de serem muito pequenos para entender o que estava acontecendo, pareciam felizes com toda a atenção. Maria Clara não saía do lado deles, ajudando a segurar quando as pessoas queriam fazer fotos, certificando-se de que estavam confortáveis, protegendo-os como sempre havia feito. No meio da festa, Eduardo pediu atenção de todos. Fez um discurso emocionado, agradecendo a todos que haviam apoiado durante os momentos difíceis. Falou sobre a perda, sobre o medo, sobre o desespero de ter perdido seus filhos. E então, falou sobre o milagre que aconteceu. Meus filhos foram salvos, disse ele, a voz embargada, por uma menina de 7 anos que não tinha nada, mas que tinha um coração enorme. Uma menina que poderia ter ignorado 3 bebês abandonados, mas que escolheu proteger, cuidar, amar. Maria Clara não é apenas a irmã mais velha dos meus filhos. Ela é minha heroína. E é minha filha. Ele fez uma pausa, deixando as palavras caírem. E por isso, em honra a ela e a tudo o que representa, hoje anuncio a criação do Instituto Maria Clara, uma organização que ajudará crianças em situação de vulnerabilidade, oferecendo educação, saúde e oportunidades. Porque se uma menina de 7 anos pode mudar o mundo, imagine o que podemos fazer juntos. A sala explodiu em aplausos. Maria Clara, de pé ao lado de Eduardo, chorava sem se envergonhar das lágrimas. Olhou para os convidados, para as crianças do abrigo que agora teriam apoio do Instituto, para Dona Teresa, que chorava de orgulho, para Helena, que sorria com lágrimas nos olhos, e sentiu que finalmente entendia o significado da palavra família. Não era sobre sangue, não era sobre documentos ou sobrenomes, era sobre amor, sobre escolher ficar quando poderia ir embora, sobre cuidar quando ninguém pedia, sobre abrir o coração para o que realmente importava. Os meses seguintes trouxeram ainda mais transformações. Os trigêmeos cresceram rapidamente como bebês fazem. Começaram a engatinhar, depois a ficar em pé segurando nos móveis e, finalmente, pouco antes de completarem 1 ano e meio, deram os primeiros passos. Maria Clara estava lá para cada marco, para cada primeira vez que tentaram ficar de pé e caíram, para cada tombo que resultou em choro, para cada vitória pequena que era celebrada como se fosse um evento histórico. Ela havia se tornado a irmã mais velha perfeita, paciente e amorosa, sempre pronta para encorajar, para estender a mão, para celebrar. A escola também havia se tornado parte importante da vida dela. Inicialmente tinha sido difícil. Os outros alunos vinham de famílias tradicionais, tinham histórias normais, não entendiam de onde ela vinha. Mas com o tempo, Maria Clara encontrou seu lugar. Descobriu que era inteligente, que aprendia rápido, que tinha histórias próprias para contar que valiam tanto quanto qualquer outra. Fez amigos, amigos de verdade, que a convidavam para brincar, que se importavam com ela, que não a viam como a menina de rua, mas simplesmente como Maria Clara. E cada vez que ia para a escola de uniforme impecável, com lancheira cheia e mochila nas costas, lembrava de onde havia começado e sentia uma gratidão profunda pelo caminho que havia percorrido. Dona Teresa continuava sendo presença constante. A idosa, que antes vivia sozinha e solitária, agora tinha uma família grande e barulhenta que a adorava. Passava as tardes ajudando com os bebês, contando histórias para Maria Clara, cozinhando receitas antigas que enchiam o apartamento de cheiros deliciosos. Eduardo sempre dizia que ela era o coração daquela casa e ninguém discordava. Helena também havia encontrado seu lugar naquela dinâmica familiar não convencional. Visitava regularmente, participava das decisões sobre os trigêmeos, havia desenvolvido uma amizade genuína com Maria Clara. Vez ou outra, ela e Eduardo jantavam juntos com as crianças,
E havia paz ali. Não ressentimento ou mágoa, apenas o reconhecimento de que às vezes o amor se transforma, mas não desaparece. Apenas encontra novas formas de existir. O caso de Augusto havia sido julgado e finalizado. Ele fora condenado por conspiração, tentativa de homicídio e uma série de outros crimes financeiros que foram descobertos durante a investigação. Pegou uma sentença longa e, mais importante, perdeu todo o acesso à família e à empresa. A ferida que ele causou ainda doía às vezes, mas estava cicatrizando. Eduardo havia aprendido a perdoar, não por Augusto, mas por si mesmo, para que a raiva não envenenasse os momentos felizes que agora tinha. Em uma tarde ensolarada de domingo, quase 2 anos depois daquele dia chuvoso no Parque Ibirapuera, Eduardo organizou um piquenique no Jardim da Cobertura. Era um espaço amplo com grama verdejante, algumas árvores e uma vista deslumbrante da cidade. Estenderam uma toalha grande, colocaram cestas com frutas e sanduíches e deixaram os trigêmeos explorarem. Gabriel, Rafael e Miguel, agora com 1 ano e meio, estavam na fase de querer andar por todos os lados, tocando em tudo, experimentando o mundo com a curiosidade natural das crianças. Maria Clara, agora com 9 anos, estava sentada na grama ajudando-os a praticarem os passos. Segurava as mãozinhas de Gabriel, encorajando-o enquanto ele caminhava desajeitadamente em direção a Eduardo. Quando conseguiu chegar, todos aplaudiram como se fosse a maior conquista do mundo. "Sua vez, Rafael", disse Maria Clara, estendendo as mãos para o segundo trigêmeo. Rafael, sempre o mais cauteloso, demorou um pouco mais, mas com paciência e encorajamento, também completou sua caminhada. E Miguel, não querendo ficar para trás, praticamente correu, quase caindo, mas conseguindo se manter de pé, para o deleite de todos. Eduardo observava a cena com um aperto no peito. Eram momentos assim, simples e perfeitos, que o faziam perceber o quanto havia estado perto de perder tudo. Se Maria Clara não tivesse encontrado seus filhos, se não tivesse tido a coragem de protegê-los, se não tivesse aberto seu coração para 3 bebês desconhecidos, nada daquilo existiria. Sua família não existiria. "No que está pensando?", perguntou Helena, que havia chegado para o piquenique e estava sentada ao lado dele. "Em como sou grato", respondeu Eduardo. "Por tudo. Pelos meus filhos estarem vivos, por ter encontrado Maria Clara, por você ter sobrevivido, por tudo ter se encaixado apesar de toda a dor." Helena sorriu, observando Maria Clara rir, enquanto os trigêmeos a cercavam, todos querendo atenção ao mesmo tempo. "Ela é especial, não é?" Eduardo assentiu. "É, e vou passar o resto da vida garantindo que ela nunca esqueça o quanto é amada, o quanto é importante, o quanto mudou tudo." Dona Teresa, sentada em uma cadeira confortável à sombra, observava a cena com lágrimas silenciosas de alegria. Quem diria que uma decisão de ajudar uma menina vendedora de flores levaria a tudo aquilo? Quem diria que ela, uma idosa solitária, encontraria propósito e família nos anos finais de sua vida? Deus tinha planos misteriosos, pensou, mas às vezes, apenas às vezes, eram planos lindos. À medida que o sol começava a se pôr, pintando o céu de laranjas e rosas, Maria Clara juntou os trigêmeos e começou a cantar uma canção de ninar. Era uma que ela havia criado, misturando melodias que lembrava de muito tempo atrás, com palavras que falavam de amor, de família, de pertencimento. Os bebês se acalmaram, aconchegando-se perto dela, e por um momento o mundo inteiro pareceu parar. Eduardo pegou o celular e tirou uma foto. Não porque quisesse postar em redes sociais ou mostrar para alguém, mas porque queria capturar aquele momento exato, aquela imagem de amor puro e genuíno, para que pudesse olhar sempre que precisasse lembrar do que realmente importava na vida. "Sabe", disse Maria Clara de repente, olhando para Eduardo, "às vezes ainda acordo achando que estou sonhando, que nada disso é real." Eduardo se aproximou e se sentou no chão ao lado dela. "É real, minha filha, e vai continuar sendo real. Hoje, amanhã e todos os dias depois, você tem uma família agora, para sempre." Maria. Clara sorriu, aquele sorriso que havia se tornado mais frequente com o passar dos meses.
um sorriso que alcançava seus olhos e iluminava seu rosto. Para sempre, repetiu ela, como se testando as palavras, sentindo o peso e a beleza delas. A noite caiu suave sobre São Paulo, e na cobertura nos jardins, uma família não convencional, mas perfeitamente completa se reunia. Havia risadas, conversas, os sons dos bebês brincando, e por sobre tudo isso, havia amor. Amor que havia nascido nas circunstâncias mais improváveis, que havia sobrevivido às maiores tempestades e que agora florescia em cada canto daquele espaço que deixara de ser apenas uma casa e havia se tornado um lar. Maria Clara, a menina que um dia fora invisível nas ruas da metrópole, que vendera flores murchas para sobreviver, que não tinha nada além de sua própria coragem, agora tinha tudo. Tinha irmãos que a adoravam, tinha um pai que a protegia, tinha uma família estendida que a acolhia, tinha um futuro brilhante pela frente. Mas mais importante que tudo isso, ela tinha aprendido a verdade mais fundamental da vida, que família não é sobre onde você vem, mas sobre quem escolhe ficar. E ela havia escolhido ficar. E eles haviam escolhido ela. Naquela noite, antes de dormir, Maria Clara foi ao quarto dos trigêmeos para o ritual que havia se tornado tradição. Verificou se estavam confortáveis, ajeitou os cobertores, deu um beijo na testa de cada um. Gabriel já dormia profundamente, Rafael estava quase caindo no sono, e Miguel, como sempre, lutava contra o cansaço. Maria Clara começou a cantarolar, a mesma canção de ninar que cantava todas as noites, e enquanto cantava, pensou em tudo que haviam passado juntos, em como aqueles 3 bebês haviam mudado sua vida completamente, em como o amor que sentia por eles era tão profundo que às vezes parecia impossível que seu coração pequeno pudesse conter tanto sentimento. Miguel finalmente cedeu ao sono, e Maria Clara ficou ali mais alguns minutos, apenas observando. Eduardo apareceu na porta, observando a cena com aquela expressão que ele sempre tinha quando a via com os trigêmeos, uma mistura de gratidão e admiração. Eles te amam muito, sabe? Disse ele baixinho. Eu também amo eles, respondeu Maria Clara. Mais do que qualquer coisa no mundo. Eu sei. Foi por isso que você os salvou. Foi por isso que você é a heroína desta história. Maria Clara balançou a cabeça. Eu não sou heroína. Só fiz o que qualquer pessoa deveria fazer. Eduardo sorriu. Mas não foi qualquer pessoa que fez. Foi você. E isso fez toda a diferença. Saíram do quarto juntos, apagando a luz, mas deixando uma pequena lamparina acesa, como os bebês gostavam. E enquanto caminhavam pelo corredor em direção aos próprios quartos, Eduardo colocou o braço ao redor dos ombros de Maria Clara, um gesto de proteção e amor que agora era natural entre eles. Boa noite, minha filha, disse ele. Boa noite, pai, respondeu ela, e a palavra que antes soava tão estranha em sua boca, agora saía com facilidade, com verdade, com pertencimento. Naquela noite, Maria Clara dormiu em paz, sem pesadelos, sem medo, envolvida pelo calor daquele quarto acolhedor e pela certeza de que, finalmente, depois de tanto tempo perdida e sozinha, ela havia encontrado seu lugar no mundo. E que lugar era exatamente ali, naquela família que o destino havia juntado de forma tão inesperada, mas tão perfeita.